Cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão, né? Nós vimos essa semana aí que haverá um tipo de legislação que vai impor a observância do domingo, e o Apocalipse mostrou até agora, nas 3 mensagens angélicas que nós estudamos, essa questão da adoração. É o ponto-chave a adoração. Quem você adora? Se você adora a Deus ou se você adora a besta. Eu quero relembrar mais uma vez o que eu disse nas semanas passadas e disse ontem na minha classe da Escola Sabatina, na igreja de Campinas, onde eu sou membro, que o decreto dominical não é a marca da besta. Ele será. E ele só será quando for uma imposição legal. E aqueles que, tendo consciência da verdade do sábado, se submeterem a esse decreto ainda, estes sim receberão a marca da besta. Então, a questão da adoração vai colocar em xeque o dia correto de adorarmos a Deus, sábado ou domingo. Aqueles que não têm seus nomes no livro da vida vão adorar a besta. Aqueles que têm seus nomes vão adorar o Cordeiro. E Deus levantou, diz a lição aí na parte de sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar essa mensagem ao mundo. Como eu mencionei, Mateus 24:14, o próprio Cristo condiciona a pregação do Evangelho à sua volta, ou a sua volta à pregação do Evangelho. Eu tenho dito por aí, onde eu tenho passado, que a única esperança da Igreja Adventista concluir a pregação do Evangelho repousa na obra da chuva serôdia. E é justamente o tema que nós vamos estudar. Esse anjo que desce do céu e ilumina toda a terra. Na parte de hoje, domingo, a preparação para a crise final, justamente o tema da obra de Fernando Charles, né? Esse autor maravilhoso, começa falando de um alerta de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Eu vou ler com você, capítulo 5, versos 1 a 6, onde Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quem dera, né? Como dizia o meu antigo ancião de igreja, irmão Agostinho Batista Machado, oxalá, né? Essa palavra quer dizer quem dera. Quem dera nós fôssemos como os cristãos lá de Tessalônica, que estivéssemos completamente inteirados com precisão de que Jesus voltará como um ladrão. Aí Paulo adverte assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu tive 3 filhos, o segundo deles, Mateus, quase nasceu no carro. Estava tudo bem lá em casa, minha esposa, já era noite, né? Minha esposa preparando ali a malinha com os enxovais, e de repente ela falou assim, o bebê vai nascer. Eu falei, mas como assim? A gente está preparando um enxoval, não está... vai ser tão rápido assim? Não, não, vamos que o bebê vai nascer. E nós corremos, entramos no carro, e ela começou a sentir as contrações já no carro, quase que o bebê nasceu. Eu cheguei com o carro no hospital, cerca de 20 minutos depois já estava com a criança no colo, né? Que coisa. Então, assim, como a mulher, né, diz Paulo aqui, como é que está para dar à luz, vem de repente. De nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia não vos apanhe como ladrão. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e semos sóbrios. O que significa dormir nesse contexto? É você estar vendo passar diante de seus olhos os alertas e não se preparar. Cada evento que acontece nesse mundo são como placas sinaleiras à beira da estrada que indicam que o fim se aproxima. Essa Covid-19 foi um grande outdoor que Deus colocou à beira da nossa estrada para mostrar que nós estamos nos aproximando do tempo do fim e é necessário um preparo. O apóstolo Paulo ele instou com os crentes de Tessalônica a vigiar no contexto da volta de Jesus. E se eles foram alertados no passado, imagine nós hoje, a necessidade que nós temos. A lição de hoje trouxe um texto de Ellen G. White, de Testemunhos para a Igreja, no volume 8, página 26. Nós que conhecemos a verdade,
Deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Ellen G. White diz que será uma terrível surpresa para o mundo, não para nós. Para nós não pode ser. Mas interessante que eu falei para vocês que eu participei essa madrugada de vigílias, né? À noite de ontem, já na madrugada de hoje, e falando um pouquinho sobre eventos finais, e quando a gente começa a descrever os eventos finais como nós conhecemos, e a lição falou que nós temos a revelação dos livros de Daniel, o Apocalipse, temos o dom profético de Ellen G. White. Muitas pessoas, membros de nossa igreja batizados, ainda ficam totalmente surpresos diante das coisas que a gente coloca. Então, amigos, eu e você, nós precisamos conhecer mais esses temas. Os temas escatológicos, aquilo que está diante de nós. Nós somos filhos da luz, não das trevas. Nós precisamos, meus amigos, nós precisamos nos preparar, porque os eventos virão. O mundo será surpreendido como a chegada de um ladrão. Para nós não pode ser surpresa. Para nós não pode. Nós precisamos estar prontos. Agora, como você estará pronto se você não estuda, se você não gasta tempo com isso? Nós precisamos estudar, gastar tempo com esse assunto. A lição disse assim: olhe os exemplos de Daniel capítulo 2. Como que Deus descreveu a história e como ela aconteceu ao pé da letra. Bom, lembra de Daniel 2, né? O sonho de Nabucodonosor com uma estátua de 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro, as pernas em parte de ferro as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ali nós vimos os impérios mundiais sendo colocados. Daniel vivia no tempo da Babilônia, cabeça de ouro. Daniel viu a passagem para o peito e braços de prata quando chegou o Império Medo-Persa no ano 539. Daniel estava ali quando caiu Babilônia. Ele foi lá na noite da queda de Babilônia interpretar aquela escritura na parede, né, quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, governava. E Daniel viu a chegada do segundo império. Daniel não viu a chegada do terceiro império. Daniel não viu a chegada do quarto império. Daniel não viu os 10 reinos que dividiram o quarto império. Daniel não viu a formação da moderna Europa. Daniel não viu as tentativas de unificação europeia. Daniel não viu isso. Nós vimos tudo, porque já é história. Eu fico imaginando como que Daniel ansiava viver os dias lá dos dedos da estátua. Justamente os dias que nós estamos vivendo. Os apóstolos e profetas olharam para esse dia com grande expectativa. E eles almejavam muito, muito viver os dias que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo os últimos dias da história. Estamos nos últimos dedos da estátua. Estamos no momento em que a pedra está para ser arrancada sem auxílio de mãos e acertar a estátua, os pés, e destruir os reinos desse mundo. E esta pedra é um símbolo de Cristo, do seu reino, que em breve será estabelecido. Nós estamos vivendo esses dias, mas, ao mesmo tempo, muitos parecem num estado tão grande de letargia, achando que nós vamos passar aqui mais 500 anos nessa terra. E nós não vamos. Nós não vamos. Amigos, a lição trouxe Daniel 2 como uma advertência. Cristo nos deu as mensagens referentes aos últimos dias para que, sabendo o que está por vir, nós nos preparássemos para esses eventos. As profecias de Daniel e de Apocalipse, combinadas com o dom de profecia moderno, Ellen G. White, ela nos dão uma percepção divina do que está por vir. E nós temos a sagrada missão de, como igreja remanescente, anunciar isso para o mundo. É isso que vai preparar o mundo para a volta do Senhor. E quando essa mensagem for pregada em alto e bom som, e ela o será, porque Apocalipse 18:1 diz que esse anjo vai vir, ele vai descer, quer você queira, quer você não, quer você esteja pronto, quer você não, o anjo vai vir, o Espírito Santo vai ser derramado, a chuva serôdia virá. O Dr. Amin Rodor escreveu um artigo muito lindo sobre chuva serôdia, que eu usei na minha tese doutoral, e ele explica que o arco da atuação do Espírito Santo é um grande arco que abre e se fecha
a história da igreja cristã, o arco da história da igreja abre e se fecha